Hoje vamos iniciar, né, o assunto de separação de misturas, né? Vamos estudar assim de forma bem, gostaria de dizer a palavra, agora me esqueci, mas vamos estudar o processo de separação de misturas e como esses processos são utilizados na química, tá ok? Eu vou mostrar também algumas metodologias, né, alguns processos que não são só utilizados na química, tá bem? Inclusive em outras ciências. Então veja, vamos estudar esses 16 processos. Tem alguns aqui que vocês em casa mesmo, vocês praticam de maneira assim comum, né? Então, ó, nós vamos estudar o primeiro processo, que é peneiração. Veja, antes de a gente entrar propriamente dito no processo, eu gostaria aqui de explicar, reexplicar, né? Porque nas últimas aulas eu falei sobre a diferença entre uma mistura e uma substância. Eu coloquei aqui o gráfico de aquecimento da água. Esse gráfico, né, ele é um estudo no qual você pega, eu sempre dou o exemplo do cubo de gelo. Você pega um cubo de gelo, pode ser qualquer substância, desde que ela comece no estado sólido. Então, um cubo de gelo, aí você vai colocar um termômetro nesse cubo de gelo e vai utilizar um relógio, tá bem? E você vai no tempo zero, ou seja, no início, você vai marcar que temperatura é. Aí vamos dizer aqui que a temperatura seja menos 10 graus Celsius, tá bem? Esse é o tempo zero. Aí à medida que o tempo vai passando, se você colocar esse cubo de gelo, né, logicamente ao ar livre, à medida que o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando, tá bem? Essa temperatura aumenta à medida que o tempo passa. Esse gráfico aqui é aquecimento, porque você logicamente está aquecendo a substância. Aí veja, uma substância, sendo ela pura, o gráfico de aquecimento dela vai apresentar duas regiões. Essas regiões a gente vai chamar a primeira de ponto de fusão, tá bem? E a segunda região, que é o ponto de ebulição, tá ok? Então, ó, são duas regiões. Aí como é que você distingue o que é um ponto de fusão? Ponto de fusão nada mais é uma temperatura na qual o gelo, vou dar o exemplo aqui do gelo, mas pode ser qualquer substância, ele começa a ter um equilíbrio entre duas fases, que seria a fase sólida e a líquida. Ou seja, você começaria a enxergar o cubo de gelo, mas também ao redor do cubo de gelo, ó, você vai ter uma pocinha de água. Aí, se for uma substância pura, durante um certo tempo, vamos dizer 4, 5 minutos, dependendo do tamanho do gelo, né, você vai olhar o termômetro e sempre vai ver uma temperatura, ó. No caso, ó, o ponto de fusão da água, né, pura, é 0 graus Celsius. Então, ó, durante um certo intervalo de tempo vai ficar 0 graus Celsius. A temperatura vai aumentar até chegar a 0 graus Celsius. Vai passar um tempo, tá ok? Ou seja, vai ficar formando a água líquida e ainda vai ter a água sólida, que é o gelo, tá bem? Depois você vai enxergar, ó, que toda a água sólida passou para o estado líquido. Aí o que é que vai ocorrer? Você vai aumentar mais a temperatura, ó. Então só vai ter água líquida durante um certo intervalo de tempo também. Mas depois, quando chegar a 100 graus Celsius, vai ocorrer o que? A formação de vapor. Ou seja, vai ocorrer a ebulição, né, do gelo, tá ok? Então você tem que ter, vamos dizer assim, essa destreza para verificar o que é o ponto de ebulição.
Ponto de ebulição é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado de vapor durante um certo intervalo de tempo. Então a gente diz que o ponto de ebulição de uma mistura, de uma substância, ele é constante, bem como o ponto de fusão de uma substância também é constante, tá ok? Então vamos ver já. Isso aqui, né? Deixa eu apagar. Então, ó, isso aqui é o gráfico clássico de uma substância pura, tá bem? Substância pura. Toda substância pura, se for um aquecimento, vai ter esse formato gráfico, tá bem? Então você vai ter essas duas regiões aqui, ó. Você vai ter essa região aqui, que é ocorre a passagem do estado sólido para o líquido, a gente vai chamar ponto de fusão, e essa segunda área aqui, né, que a gente vai chamar de ponto de ebulição. Aí veja, sempre vai ser uma reta assim, ó, indicando que a temperatura é constante em duas regiões, tá bem? Se nós formos olhar o gráfico de uma mistura comum, nós iremos ver que há uma diferença. Ao invés da temperatura, né, de fusão, por exemplo, se eu pegar água, uma mistura de água com sal de cozinha e congelá-la, vai formar um cubo de gelo, né? Só que quando você for verificar, fazer aquele mesmo procedimento, botar o termômetro, botar o relógio, você vai verificar que a temperatura não é constante. Quando ocorre a passagem desse cubo de gelo misturado com sal, a passagem, a temperatura na qual ocorre essa passagem, né, que é a fusão, ela não é constante. Então, ó, característica, há uma inclinação, ó, diferentemente daqui, ó, onde não há inclinação. Aqui, ó, na temperatura de ebulição, não há também não há uma constância, né, na temperatura, há uma inclinação. Então, ó, a mistura, né, uma mistura, ela nunca vai ter ponto de ebulição nem ponto de fusão, tá ok? Misturas comuns não. Aí veja, teve uma aula que eu expliquei a vocês que existem as misturas, né, eutética e azeotrópica. Então, mais para frente eu vou relembrar também o que são misturas eutéticas e azeotrópicas. Aí veja, quando nós falamos em processo de separação de misturas, o processo de separação de misturas pode ocorrer de duas maneiras. Pode ocorrer por processos mecânicos ou processos físicos. Os mecânicos a gente vai dar uma olhada e eu vou citando, e os físicos também, tá bem? Então veja, a peneiração. Peneiração mesmo é um processo mecânico. Por quê? Peneiração, todo mundo sabe o que é peneirar, né? Um pedreiro, quando está querendo fazer um reboco de uma casa, ele tem que peneirar a areia. Ou seja, ele tem que separar aqueles cheixos, né? Cheixos da areia, né? E tirar ele fora. Então ele usa uma peneira. Também fazer um suco, mesma coisa. Você vai passar a polpa, né, por um processo de peneiração. O grosso da polpa vai ficar e o que não for grosso da polpa passa, tá bem? Então a peneiração é um processo mecânico. Por que é um processo mecânico? Porque você não alterou nenhuma propriedade física da matéria. Você não, vamos dizer assim, você não mexeu no estado físico, né, da matéria. Ou seja, você não ocorreu nenhuma passagem do estado líquido para o estado gasoso ou para o estado sólido. A levigação é a mesma coisa em termos de processo mecânico, mas é um pouco diferente da peneiração. Por que é um pouco diferente? Você não irá peneirar na levigação. A palavra é um pouco estranha para vocês, pode ser a primeira vez que vocês estão vendo isso, mas é assim como os garimpeiros
rudimentares aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, eles conseguem achar pepitas de ouro em leitos de rios. Como? Ele pega uma bateia, isso aqui se chama bateia, uma bacia de metal, tá bem? Aí ele pega, coloca essa bateia no cascalho, aí joga o cascalho para aqui e mexe. Mexe, pela experiência dele também, ele sabe quando é que tem que mexer e quando é que ele não tem que mexer. Como o ouro é mais denso, ou seja, o ouro é mais, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, ele é mais compacto, mais pesado. Apesar que densidade não tem nada a ver com peso, né? Tem a ver com massa e volume. Mas assim, o ouro ele é muito mais denso do que a areia. Então, quando você gira isso aqui juntamente com a água, as pepitas de ouro tendem a ficar aqui no meio, ó, e a areia fica aqui, ó, nas bordas. Então esse processo é chamado de levigação. Nós temos aqui o processo de decantação, que é outro processo. O processo de decantação é um processo de separação que permite separar misturas heterogêneas. Exemplo, uma mistura heterogênea. Vocês se lembram o que é mistura heterogênea, né? É uma mistura na qual você a olho nu enxerga duas fases, né, distintas. A olho nu, sempre a olho nu. Deixa eu trocar aqui a cor. Digamos, ó, você tem água aqui embaixo e sei lá, você tem óleo, né? Você tem um óleo. Você tem água e óleo. Como é que eu consigo extrair o óleo ou a água daqui? Eu posso utilizar o processo de decantação. Então eu vou utilizar, se lembra lá do funil, né, de decantação, que eu expliquei na aula de vidrarias de laboratório. Você vai utilizar um funil de separação. Aí tem aqui a água e o óleo. Você agita, isso aqui é fechado, tá bem? Aí você agita bem. Aí quem for mais denso fica no fundo, quem for menos denso fica aqui, ó, na superfície. Isso aqui é uma torneirinha, você abre essa torneirinha, por exemplo, se for a água vai passar por aqui, tá bem? Aí vai ocorrer o que? Você fecha a torneirinha, então a água vai ser toda eliminada e o óleo fica aqui em cima. Você pronto, separou. Esse processo é o que? Chamado de decantação, tá bem? Aí a centrifugação também, veja, é um processo no qual você vai utilizar de uma máquina mecânica elétrica. Essa máquina, ela separa misturas geralmente homogêneas. Vou dar um exemplo: sangue, né? Você coloca o sangue num tubo de ensaio. Deixa eu trocar aqui a cor. Bem, aí você vai colocar o sangue aqui, né? Vai preencher isso aqui tudo com sangue e vai colocar aqui, ó, o tubo de ensaio. E isso aqui vai girar. Gira numa velocidade, por exemplo, de 15.000 RPM, ou seja, 15.000 giros por minuto. A uma velocidade estrondosa, né? O que é que ocorre? O sangue ele vai se separar em duas fases. Você vai ter o soro que fica em cima e você vai ter, eu não sei se o termo é esse, mas você vai ter a maior quantidade de proteínas. Seria uma parte sólida aqui do sangue. Isso é muito utilizado em laboratórios de análise clínicas, tá bem? Para separar o soro sanguíneo do sangue. É o processo de centrifugação. Aí veja, outro processo também é a dissolução fracionada. Veja, esse processo de dissolução fracionada, ele vai ser utilizado em um processo físico. Por quê? Você vai dissolver substâncias aqui. Então é um método de separação para separar misturas, né, heterogêneas de dois ou mais sólidos, quando apenas um dos componentes se dissolve. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho, ó, inicialmente aqui água e areia, tudo misturado. Aí eu gostaria de separar água não, gente, é areia e sal, desculpa. A areia e sal, tudo misturado. Se for sal grosso, dá até para catar, né, os cristalzinhos de sal grosso. Mas se for esse sal de cozinha normal que a gente usa no dia a dia, nossa, vai ser complicado, hein?
Então, ó, tenho água, eu tenho areia e sal. Aí eu quero separar a areia do sal. O que é que eu faço? Adiciono água e vou agitar aqui, ó, mexer. O que é que vai ocorrer? O sal vai se dissolver na água. Aí veja, o que é que eu posso fazer? Utilizar um processo chamado filtração. Filtração todo mundo sabe o que é. Pegar um funil, pegar um papel de filtro, tá bem? E colocar aqui, ó, a mistura água, sal e areia. O que é que vai ocorrer? A água, o sal vai passar pelo filtro, porque eles são mais, a espessura deles é mais fina, né? E a areia vai ficar aqui, ó. Aí você separou. Aí como é que eu posso agora só ter o sal? Eu pego, ó, aqueço essa mistura água e sal, né? A água vai evaporar e vai ficar só o sal, tá bem? Aí veja, outro processo aqui, ó, que é um processo que ocorre geralmente de maneira natural, é evaporação. Um exemplo, estender roupas, né? É o exemplo mais fatídico assim do dia a dia nosso. Mas eu vou dar um exemplo aqui que dá para você separar uma mistura formada por água e sal. Se você pegar a água do mar, fizer piscinas gigantes, mas piscinas gigantes em tamanho, não em profundidade. Se você fizer piscinas que tenham no máximo 5 centímetros de profundidade e represar a água do mar, o que é que essa água do mar vai fazer com o tempo? Se ficar exposta à luz solar, a água do mar vai evaporar totalmente e vai sobrar os depósitos de sal. É assim que o Brasil produz no Rio Grande do Norte sal de cozinha, tá bem? Pelo processo de evaporação. Agora vamos para o processo de destilação. A destilação também é um processo que mexe com características físicas das substâncias. Por quê? Vai ocorrer uma passagem do estado líquido para o estado de vapor, tá ok? Como? Na destilação você vai ter que se utilizar, né, deixa eu tirar aqui, pronto. Na destilação simples, eu vou explicar logo que tem outro tipo de destilação, você vai se utilizar de um aparato. Que aparato é esse? É um aparato de vidrarias e instrumentos de laboratório. Erlenmeyer, mangueira, condensador, balão de fundo redondo, manta de amianto, termômetro, uma rolha, suporte universal, garra e um bico de Bunsen, tá ok? Aí, tendo essa vidraria todinha e equipamentos, né, à sua disposição, você vai fazer o que? Deixa eu trocar aqui. Simplesmente, deixa eu trocar a cor. Pronto. Simplesmente você vai pegar duas substâncias, só que essas duas substâncias, elas têm que ter uma característica. Vou dizer aqui, ó. Vamos o álcool etílico, né? Álcool etílico. O álcool etílico, gente, ele tem uma ponto, né? PF, ponto de fusão. PF é ponto de fusão. Se eu não estou enganado, mas é aproximadamente, vamos considerar 70 graus. Se não for, não tem muita importância não. E vamos considerar outra substância, a água. A água, ela tem um ponto de fusão de 100 graus Celsius, tá bem? Aí veja, o que é que essas duas substâncias elas têm como características? Elas possuem pontos de fusão distintos, bastante distintos. Então essa é uma das características quando você for aplicar o método de destilação simples. As substâncias têm que ter. Aqui, ó, gente, eu cometi um erro aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu apagar aqui. É assim mesmo, a aula gravada, eu não edito, é como se fosse é como se a gente tivesse aqui, né? Não é ponto de fusão, hein? Desculpa, ponto de fusão da água não é esse. Ponto de ebulição. Isso aqui é ponto de ebulição. PE, ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso.
ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá bem? Então, ó, quando é que você irá aplicar o processo de destilação simples? Quando você tiver uma mistura homogênea, ou seja, se você pegar álcool e água, você não consegue distinguir duas fases a olho nu, né? É como se houvesse só uma fase. Então, ó, o álcool tem um ponto de ebulição 70 graus e a água tem um ponto de ebulição a 100 graus, tá bem? Essas duas substâncias, elas têm pontos de fusão bastante distintos, tá ok? Não pode você querer aplicar o processo de destilação simples quando você está trabalhando com substâncias que têm um ponto de ebulição próximos, tá bem? Então veja, como é que eu faço aplico esse processo? Tendo toda todos esses equipamentos e vidrarias, eu pego a mistura álcool e água e coloco aqui, ó, no balão de fundo redondo. Pego o bico de Bunsen e aqueço a manta aquecedora. Aí vou aquecer até, marcar aqui no termômetro, até 70 graus. Por que 70 graus? Porque ó, é o ponto de ebulição do álcool etílico. Então quando chegar a 70 graus, ó, o álcool etílico ele vai começar o que? A evaporar. Então ele vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso. Aí veja, ele vai subir isso aqui, esse caminho, e vai vir para o condensador, o gás. Aí o condensador ele vai estar frio, porque circula água dentro dele. A superfície do condensador, né, interna é fria. Então o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então o álcool ele vai se transformar aqui em álcool líquido e você recolhe ele aqui no Erlenmeyer. Aí o segredo da destilação é você manter a temperatura aqui, ó, constante. Se for uma mistura álcool e água, tá bem? Isso daqui, ó, é um alambique, que nada mais é que um destilador, só que é um destilador utilizado em indústrias para produzir milhões e milhões de litros de água, tá bem? Agora eu vou mostrar para vocês o processo de destilação, só que é a destilação fracionada. Esse processo é utilizado para você separar substâncias que possuem ponto de ebulição próximos uns dos outros, tá bem? Exemplo clássico é o petróleo, né? Petróleo é uma mistura de várias substâncias químicas, só que essas substâncias químicas têm um ponto de ebulição muito próximos umas das outras, tá bem? Então, ó, quem for fazer engenharia química vai estudar com mais afinco e mais profundidade, mas em suma, você pega o petróleo, aquece ele a uma certa temperatura, tá dizendo aqui que é a 600 graus. Então, a 600 graus, aí vai vir aquela mistura de várias substâncias, ó, vai vir gás, nafta, gasolina, querosene, diesel, óleo lubrificante, óleo pesado, alcatrão. Então, ó, vai vir aqui, primeiro o alcatrão sai, tá bem? Depois sai o gás óleo, depois sai o óleo lubrificante, depois sai o óleo diesel, depois sai o querosene, depois sai a gasolina, depois a nafta e depois o gás, tá bem? Isso é uma refinaria de petróleo, é assim que o processo básico é operado, né? De produção. Você vê que o petróleo, né, só um comentário à parte, o petróleo ele é uma substância, né, que produz várias outras substâncias, então ele tem um valor agregado muito alto, né? Você não só produz uma coisa. Eu já vi falar que os chineses conseguem produzir do petróleo até etanol. Aqui no Brasil a gente produz etanol a partir de quê? Cana de açúcar. Os chineses conseguem produzir petróleo etanol a partir de petróleo, tá bem? Aí vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Catação é um processo bastante simples também, tá ok? A catação ela é um processo que se baseia num processo mecânico. Vai servir para quê? Você separar misturas heterogêneas, ou seja, misturas que apresentam mais de uma fase a olho nu.
Exemplo, todo mundo já fez, catar feijão, né? Você vai separar o feijão das pedras. Flotação é uma técnica de separação de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a uma suspensão de partículas. Com isso, verifica-se que as partículas aderem às bolhas, formando uma espuma que pode ser removida da solução, o que permite separar seus componentes de maneira efetiva. Aí veja, sabe onde é que você vai ver flotação? Limpando piscina. Limpando piscina ou estação de tratamento de água da Compesa. É o seguinte, você tem aquela água barrenta, né? Depois de passar pelo processo de filtração, decantação, você vai aplicar um produto químico na água. Vocês podem até pesquisar aí com mais profundidade no Google, quem tiver acesso, né? Qual é a substância química, que agora eu não me lembro qual é. Mas se adiciona, aí o que é que vai ocorrer? Vai formar bolhas de ar, essas bolhas de ar vão separar. E vai deixar o que? A água purificada. Então, é um processo assim que não faz parte do nosso dia a dia, mas quem tem piscina em casa, né? Ou um pai ou mãe trabalha numa empresa de piscina, ou é piscineiro, né? Deve trabalhar com isso todos os dias. Aí ventilação. Ventilação é um exemplo bem facinho mesmo. É um processo mecânico. Vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei café. Isso aqui é semente de café. Mas ó, você pega amendoim com casca, descasca e fica aquela casca vermelha. Tem pessoas que não gostam de comer aquela casca vermelha não. Aí elas friccionam a mão, né? Uma nas outras. Friccionar é o mesmo que esfregar. Uma nas outras. Aquela casca, ela cai da semente do amendoim e você faz o que? Sopra, né? Dá um sopro. Então é o processo de ventilação. Aqui no caso é um agricultor, né, separando o café, né, a semente do café da palha, né? É um processo que é utilizado na agricultura. Aí fusão fracionada. Veja, esse processo consiste quando você tem dois sólidos. Esses dois, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esses dois sólidos, estanho e chumbo, eles têm, nesse caso aqui é ponto de fusão, hein? Eles têm respectivamente 231 graus, né, de ponto de fusão, o estanho, e 327 graus de ponto de fusão, o chumbo. Aí vamos dizer que eu misture estanho e chumbo. Eu vou fundir eles e vou solidificar. Aí, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, ó, reaquecer essa liga metálica, né? Só que eu reaqueço até chegar à temperatura de 231 graus. O que é que vai ocorrer? O estanho, ele vai passar para o estado líquido, que é o ponto de fusão dele, e o chumbo não vai passar para o estado líquido, vai ficar no estado sólido. Aí eu separo o estanho do chumbo. Isso é o processo de fusão fracionada. Não é uma coisa assim, então, do nosso dia a dia, né? Aí veja que interessante, esse processo de fusão fracionada ele é utilizado para extrair enxofre de minas de enxofre, né? Pelo processo de Frisch. Veja, você pode fazer o seguinte, ó, você não, né? Um engenheiro de minas, ele vai, e vários operários também, porque é um processo industrial pesado e perigoso. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, lembrando, o enxofre, né, ele tem ponto de fusão de 110 graus mais ou menos, ou é 117. Então você pega a água, aquece até 200 graus sob pressão, aí perfura um poço e injeta a água nessa temperatura, aonde o enxofre está na forma sólida. O enxofre vai se fundir, ou seja, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Aí você faz o que? Você injeta ar comprimido também dentro da mina. O ar comprimido vai colocar para fora o enxofre, só que vai vir um enxofre na forma líquida. Aí depois você vai esperar resfriar, né, e vai recolher o enxofre solidificado. Bem, aí veja, só relembrando aqui, ó, o que é uma mistura eutética. Uma mistura eutética é um tipo de mistura que se comporta como uma substância pura durante a fusão, somente durante a fusão. Então, ó, uma mistura, relembrando, ó, uma mistura simples não possui ponto de fusão nem ponto de ebulição.
Já uma mistura eutética possui ponto de fusão. Uma mistura azeotrópica não vai possuir ponto de fusão constante. Ela vai possuir ponto de ebulição constante. Tá ok? Aí veja, outro processo que a gente pode estudar, que é a solidificação fracionada, né? Que é o processo inverso da fusão fracionada. Ao invés, vamos ver aqui, ó. A solidificação é um processo de separação de misturas parecido com o processo de fusão fracionada. A diferença é que ao invés do ponto de fusão das substâncias, utiliza-se o ponto de solidificação. Ou seja, vamos dizer que você tem dois líquidos, né? E esses dois líquidos têm pontos de solidificação distintos. Aí você tá lá, aquela mistura líquida, né? Aí o que é que você... Um exemplo, vou dar um exemplo. Se você pegar álcool e água, mistura álcool e água, coloca no congelador, o álcool não congela. Por quê? O congelador não consegue dar uma temperatura de solidificação muito baixa. A temperatura de solidificação do etanol é menos 70 graus, se eu não estou enganado. Então, o que é que vai ocorrer? Você vai lá misturar álcool e água. A água vai se solidificar e o etanol vai ficar na superfície, líquido. Então esse é o processo de solidificação fracionada. Aí você tem aqui, ó, sublimação fracionada. A sublimação fracionada é utilizada quando... Lembre-se o que é um processo de sublimação, hein? Show! Lembrar aqui. Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Tá bem? Ou do estado gasoso para o estado sólido. Aí aqui, ó, sublimação. Tem alguns livros que chamam de ressublimação, mas na minha visão é tudo uma sublimação, é só uma denominação. Aí exemplo, no caso aqui, ó, o iodo. Eu tenho uma mistura, vamos dizer, de iodo com areia. Aí eu quero separar. O que é que eu faço? Pego esse aparato aqui, um tripé, bico de bússia, uma manta de aquecimento, um becker e um vidro de relógio. Coloco o iodo aqui dentro. O iodo tem essa coloração roxa. Aqueço o iodo. O iodo ele não vai, como você diz, derreter, mas não é o termo derreter, é fundir, ou seja, passar para o estado líquido. Ele passa diretamente para o estado gasoso. Aí esse aparato aqui, o vidro de relógio, vai servir porque o vapor de iodo vai bater aqui e vai se solidificar, tá ok? Então esse é o processo de sublimação fracionada. Agora nós temos o processo de separação magnética. Exemplo, eu tenho uma mistura pó de serra e pó de ferro, ferro em pó. Por exemplo, se eu pegar bombril e cortar ele bem miudinho, misturar com pó de serra, como é que eu poderia separar de forma eficaz? Eu poderia pegar um imã, né, um imãzinho, e aplicar aqui, ó, onde tem essa vasilha contendo essa mistura, né, entre pó de serra e ferro em pó. O que é que vai ocorrer? O imã vai atrair todo o bombril ou todo o pó do metal, e o pó de serra vai ficar aqui, tá ok? Aí veja, filtração. A filtração é um processo que vocês já tem uma certa, vamos dizer assim, familiaridade, né? Quem nunca fez um café, né, com filtro, né? Então o café, né, ele se utiliza desse processo, que é o que? É um método no qual você vai separar um sólido de um líquido ou de um fluido, né? Também, que pode ter por exemplo, filtro de ar. Você separa o ar, apesar o ar nosso, né, ele tem muitas partículas sólidas. Então, ó, toda vez que você pensar em fazer filtração, você vai pensar em algum sólido que vai ficar retido em algum filtro, tá bem? Como mostra aqui, ó. Isso aqui é um becker, isso aqui é um funil e isso aqui é um bastão, né, de vidro, apesar que ele chama baqueta, mas é um bastão de vidro. E outro becker. Aí vamos dizer aqui, ó, que eu tenho uma mistura água e areia. Aí tem um filtro aqui, ó. O que é que eu faço? A areia verto aqui, né? Derrama a areia, água e areia aqui. Aí a água vai passar e a areia vai ficar no filtro, tá ok? Outro processo também, sifonação. Vamos dizer, ó, que você tenha pegado água barrenta. A água barrenta de um dia para o outro, ela pode, o pessoal chama assentar, né? Mas não é o termo assentar correto, é decantar.
os sedimentos sólidos decantam. Aí o que é que você faz? Você pode utilizar uma mangueira, mas é uma mangueira na qual vai estar a uma certa altura do recipiente que você queira recolher a água. Então essa mangueira se chama sifão.